você provavelmente já recebe pessoas aqui que te indicaram, possivelmente demais. Então, você precisa reconhecer, não significa presenteá-las, mas significa anotar e no outro dia mandar uma mensagem linda dizendo: muito obrigado, o mercado exige que você seja especialista. Ele te paga mais quando você é especialista. Apesar de ter pessoas que defendam que nós hoje somos profissionais, em todas as classes profissionais multifatoriais, somos profissionais com muitas capacidades. Hoje, no mundo, ele oportunizou você desenvolver várias capacidades, mas o que você vende, o que você comercializa, para aquilo que você precisa ser reconhecido, você precisa atender ao nicho. As pessoas vão te pagar mais por isso. Pessoal, estamos com mais um episódio aqui, um episódio muito especial no frio de Massachusetts, abaixo aqui de neve. Hoje eu estou com um convidado muito mais que especial. Um cara que é do meu cenário, do meu setor, do meu mercado, o mercado build que eu amo tanto, através dos nossos poderes de resultados, nossa paixão, porque é um mercado apaixonante. Com vocês aqui, nada mais nada menos, Alexandre Simas. Bem-vindo e que honra, cara. Imagina. Estou muito feliz, viu? Muito obrigado, querido. Obrigado mesmo. Meu Deus. Obrigado. Quanto tempo você está aqui na América? Eu tô hoje 6 dias. Você No foi frio, gente. presenteado, né? Olha, com dias de neve eu nunca havia tido essa experiência e confesso que eu fiquei bastante fascinado, assim, no meu primeiro momento, assim, foi muito especial. Neve. Primeira vez de neve. Já tinha pego, mas não nessa proporção. Não, assim, com esse volume de neve, assim. Quais são os motivos de ter vindo para cá? Assim, são muitos, né? Primeiro um pouquinho de descanso lá da Jornada do Brasil, mas aproveitando para dar uma palestra aqui no nosso próximo dia 7, eu tenho uma palestra para um evento pela segunda vez, inclusive que me convidam, então eu estou muito honrado até com o convite, e para falar para o nosso profissional brasileiro que está aqui atuando, que está desbravando a América, dentro do nosso setor. Então acho que para esse congresso a gente vai ter profissionais da área de estética, da área leste, da área de spa, enfim, são muitas profissionais, e eu tenho uma palestra aí pautada para minimizar as dores que são recorrentes dos profissionais do mercado de beleza, acredito que até em qualquer lugar do mundo. Sim, bacana. Bom, aqui no Você Podcast, nós trabalhamos com enaltecimento, nós destacamos e celebramos profissionais, e principalmente os profissionais de ponta. Define para mim um profissional de ponta no mercado de beleza. Bom, um profissional de ponta hoje, ele entende o cliente. Ele precisa entender, compreender e surpreender o seu cliente. E aí existem várias premissas, talvez alguns pilares importantes para que isso aconteça. Primeiro, um atendimento de excelência absoluta, que inclusive faça com que o cliente tenha a sensação de que você entregou muito mais do que cobrou. Eu acho que essa sensação que o cliente precisa ter para você ser um profissional de ponta. E óbvio que um profissional de ponta, ele se mantém altamente atualizado, ele conhece o mercado, ele conhece a história do mercado, ele conhece a evolução do mercado e ele conhece o mais importante para que se mantenha relevante. Sim. Qual é a tendência de consumo do mercado ao qual ele atua. Ele só consegue surpreender o cliente uma vez que ele saiba para onde o mercado está sendo dirigido, para onde o mercado está sendo direcionado. O profissional que está neste nível, eu acho que é um profissional de ponta. Uau! Com quanto tempo de carreira? Você tem mais de 3 décadas, né? Mentor, palestrante, Sim, consultor. sim. Como você entrou nesse mercado? Gente, eu estou com 55 anos, dos quais 35 da minha atuação. Eu não me sinto, talvez não seja a qualidade da pele, mas talvez seja assim, essa sensação. Eu não tenho essa idade, eu não tenho essa sensação. Quando alguém fala um senhor, eu ainda me assusto. O que te fez entrar no mercado de beleza? Bom, na real, é uma história interessante, porque eu tinha um problema de pele, 14, 15, 16 anos, eu tive muito acne, né? Então era uma pessoa muito tímida, enfim, nessa época. Encontrei lá aos 17 anos uma indústria que produzia produtos específicos para tratar acne. Uma marca até americana na época chamada Health Glow, que vendia cosméticos porta a porta, era esse modelo de negócio que eles tinham. Só que o produto era muito caro e eu não tinha dinheiro na época para comprar, e ela me ofereceu então que eu começasse a vender.
E eu falei, eu não vou perder essa oportunidade, eu vou vender esse produto e eu vou tratar a minha pele, então eu não vou gastar, né? Não vou precisar investir. E eu entendi que vender cosmético era uma coisa legal na época, não existia esse consumo absurdo, a gente está falando de 87, 90, Uau! então faz bastante tempo. E eu falei, para vender melhor, eu preciso estudar o que eu estou vendendo. E aí eu comecei a fazer alguns cursos de maquiagem, foi o primeiro, me tornei maquiador, numa época em que a maquiagem tinha um outro conceito, né? Existia no mercado só 3 tons de base, então nós maquiávamos as pessoas apenas com 3 cores e todos os tipos de pele. E eu já fazia as minhas misturas, enfim, já tinha uma percepção, assim. Eu acho que eu comecei a encontrar ali um indicador da vida que ali havia um talento, assim, acontecendo, né? Eu não sei se eu não tinha essa consciência. Eu olho para trás e vejo isso, né? Levou anos, inclusive, para que eu tivesse essa consciência que era a vida me mostrando que caminho eu deveria seguir. Foi o primeiro amor? Foi. Profissional, foi. Chegou para ficar. Não teve outra alternativa. Acho que eu não consegui, ou não consegui, não sei se seria essa a expressão, mas eu não saí do mercado. Mesmo eu tendo clínica de estética, salão de beleza, hoje consultor dentro da indústria, na área educacional, eu continuo no setor, continuo falando com o profissional. A diferença é que hoje eu não atendo mais, né? Eu não tenho mais clientes, não tenho uma agenda de trabalho. E eu sinto saudades. Confesso que ainda os clientes que eu atendia e que eu ainda encontro socialmente sempre, ai, que saudade da tua maquiagem, ai, que saudade da tua limpeza de pele, enfim. Bacana. Antes da gente falar sobre Alexandre Simas, hoje no cenário de beleza, fala pra gente da sua história. Você veio de onde? Eu sou de Joinville, né? Eu, na verdade, nasci em Resende, estado do Rio, mas muito cedo, aos 5 anos de idade, meus pais foram morar em Joinville. E lá eu tô até hoje, assim. Apesar de viajar bastante, é a minha base, é onde eu me situo, onde está a minha casa, onde está a minha família, enfim. Sim, bacana. Bom, vamos falar de agenda cheia, fidelização. Adoro. Vamos falar também de compromisso. Muito bom. E você aborda também, vamos falar alguns temas, um tema polêmico pra gente, lança pra nós. Atendimento, acho que atendimento. Eu tenho uma sensação que alguns profissionais do nosso setor, eles acreditam, isso eu tenho pela experiência prática de acompanhar a condução de vários deles, que o fato dele fazer bem feito o seu serviço é como se isso garantisse que o cliente voltasse para a agenda dele. E o mercado mudou. O cliente hoje, desde a pandemia, ele tem um outro comportamento de consumo. O cliente faz uma análise da tua excelência por vários fatores. Desde como você responde a mensagens de WhatsApp, como você disponibiliza a agenda, como você é flexível no processo de atendimento e como você escuta esse cliente de verdade. Vou te dar um exemplo clássico que acontece hoje no mercado de beleza. Eu, normalmente, quando palestro para grupos de mulheres, eu pergunto sempre o seguinte: quem aqui já foi num cabeleireiro, pediu para cortar as pontas do cabelo e o cabeleireiro cortou dedos demais, centímetros a mais? Aquele famoso dedinho para cima, né? Exatamente, mão, né? Que vira o dedo, que vira uma mão, né? 95% das mulheres levantam que isso já aconteceu. E a minha pergunta segunda é a seguinte: esse profissional era competente o suficiente para cortar o seu cabelo? Elas dizem que sim. E o que aconteceu com esse profissional que ele cometeu esse deslize? Voltamos para o processo de atendimento. Escuta. Ele não escutou a cliente. Ele não entendeu a solicitação da cliente. E não é por falta de talento ou capacidade técnica. Sim. O que possivelmente eu deduzo nesses casos é que a necessidade dessa cliente possivelmente não era só cortar as pontas. O cabelo talvez tivesse ali uma característica que precisasse de fato de um corte um pouco maior. Mas ele não fez essa fala, ele não fez esse diagnóstico. E o que acontece com essa cliente? Ela não perdoa esse profissional. E aí a gente pode trazer isso para tudo, para o design de sobrancelhas, para maquiagem, para estética facial, para estética corporal. Então a base de um profissional de sucesso hoje é o quanto ele entende de verdade a expectativa do cliente. E o cliente precisa estar no centro do processo. Uma vez que você, como profissional, coloque o seu cliente no centro, e aí eu falo da escuta, atendimento, atenção, compreensão e desejo, eu preciso entender qual é o desejo do meu cliente, eu fidelizo ele a partir disso, né? O meu atendimento vai para esse lugar de excelência. Porque excelência não é cappuccino na recepção, não é chocolate, sabe? Não é um toalete. Isso é primário, né, hoje no atendimento.
o que o cliente vai lembrar é de como você o fez ele se sentir feliz e satisfeito, né? Satisfeito. Eu acho que essa que é essa palavra de ordem. Ótimo. Imprime para mim, então, a importância do relacionamento e a conexão com o cliente. Bom, isso é premissa primária. Assim, as pessoas podem, às vezes, gostar do teu trabalho, mas até dizer, essa pessoa tem um comportamento... Aliás, acontece muito isso, né? Quando o cliente é cliente de muito tempo, o profissional confunde o cliente com um amigo. Tanto que no Brasil tem uma mania bem recorrente de chamar as clientes de amiga. Eu sou super contra, eu acho que as pessoas têm nome e as clientes precisam ser tratadas como clientes. Até porque, outra pergunta que eu faço sempre na palestra, todos os seus amigos são seus clientes? Na sua grande maioria, não. Você gostaria que fosse? Sim. Todos os seus clientes são seus amigos? Normalmente não. Então, o papel do cliente, esse lugar que ele ocupa na sua agenda e na sua conduta, precisa estar muito claro para o profissional. E o profissional não pode confundir esse papel. Então, a cliente precisa ser tratada como cliente, precisa ser chamada pelo nome, e com toda certeza isso faz uma diferença de conexão, quando ela sabe que ela vai nesse lugar, ela é tratada com toda a gentileza, amabilidade, escutativa, e óbvio que tem um serviço que ela gosta, que agrada ela, que está dentro da expectativa dela. Então, essa conexão, ela está imbuída de muitos sentimentos. Por exemplo, se o cliente chega no seu espaço, você surpreende ele com o café que ele gosta, sei lá, ele gosta de um café preto com 2 gotas de adoçante. Quando ele chega, antes dele pedir, você oferta, você entrega o café. A gente chama isso de omatanashi, né? Um conceito japonês, inclusive, de surpreender os clientes. E surpreender os clientes não é mais só no serviço. É chamá-lo pelo nome, é saber o que ele gosta, é saber o nome do cachorro dele, saber o nome do gato, saber o nome dos filhos, né? Saber para onde ele fez a última viagem e perguntar como foi. Você se importar um pouco mais com a história dele, né? Pessoal. Então é mais atenção e não tanta busca de intimidade. Não, eu acho que tem não é intimidade, porque nunca é sobre você como profissional. É sempre sobre o cliente. Eu acho que confunde intimidade quando eu coloco a minha própria vida no local de atendimento. Uma vez que o meu cliente esteja no centro, é sempre sobre o meu cliente e não sobre a minha pessoa. Então, por exemplo, acontece às vezes a profissional cancelar o horário de cliente porque a cliente é amiga. Falar para cliente que vai atender mais rápido porque tem um compromisso com a família. Isso começa a gerar uma desconexão e uma falta de admiração pela conduta profissional da cliente. Com certeza essa cliente vai desaparecer do seu espaço. E a importância da gestão de pessoas para um profissional. Você acha que o profissional de beleza ele necessita desse treinamento? Você acha que falta isso no mercado? Eu acho que um profissional competente, eu não acho, eu tenho certeza. Eu penso que um profissional competente hoje ele precisa ter múltiplas inteligências, dentre das quais, obviamente, a gente já disse aqui que a técnica é fundamental. Mas há outras inteligências que o profissional que está no mercado de hoje precisa desenvolver. Uma delas, com toda certeza, é a gestão de pessoas, se ele tem equipe, e mesmo que ele não tenha equipe. Quando ele aprende a gestão de pessoas, ele aprende a gerir as suas próprias emoções. Então fica fácil, ou mais fácil, lidar até com clientes mais difíceis, que na minha opinião são sempre as clientes mentoras. Elas me indicam os lugares, o espaço que eu estou errando dentro do meu negócio. Então são clientes que me apontam demandas. Uma outra questão é essa, dentro das múltiplas inteligências e ainda dentro da gestão, é entender de precificação. Precificação dentro do negócio é ciência, matemática e é exata. Você pode estar vendendo muito e está ganhando muito pouco. Agenda cheia não quer dizer lucratividade. E essa inteligência precisa ser desenvolvida. E depois da inteligência do marketing. Hoje o marketing é muito importante. Em marketing a gente entra em várias inteligências, porque não é só sobre o marketing digital, mas é sobre todo o contexto do meu negócio. O que o meu negócio representa? Sim. Como que o profissional ele decide ou ele justifica a sua precificação, a sua tabela de preços? Uma tabela de Excel, não tem para onde correr. Precisa ter uma tabela de Excel, precisa ter preço fixo, preço variável, meu número de horas trabalhadas, meu número de dias trabalhado, qual é a minha intenção de faturamento, qual é a minha intenção de lucratividade sobre o serviço que eu presto. E isso vai abrir uma janela importante de saber qual é a minha capacidade produtiva dentro do tempo que eu me disponho a atender. Uma vez que eu tenho essa clareza, eu consigo desenvolver uma precificação importante. E aí, um dado interessante da precificação, e eu
para os meus mentorados falo muito disso, que não coloque seu serviço em promoção. Nunca. Você pode fazer o que eu chamo de ação conjunta, que é assim, você tem um serviço que vende muito, é o seu serviço de especialidade, onde as pessoas reconhecem o valor desse serviço para você, e talvez você tenha um segundo serviço que não tenha esse giro que pode ser feito por você e por alguém da sua equipe. Esse serviço que não tem giro, ele vai subir o ticket médio quando você vende um conjunto dos dois serviços, mas o serviço do qual você é especialista, você nunca põe em promoção. A cliente precisa saber que se seu corte de cabelo é $150, já que a gente está aqui na América, é $150. Agora, talvez para uma hidratação que custaria, sei lá, mais $110, neste dia a compra em conjunto ele caia para $90. De qualquer forma, isso precisa ir para uma precificação, uma tabela, porque eu preciso saber quanto vai me custar o produto. Sim. Eu vou subir meu ticket médio e eu quero lucro de resultado. Então eu preciso ter uma planilha clara. O que é interessante nesse caso de precificação é que é muito fácil entender quanto mais um profissional precisa atender para atingir o resultado que ele precisa. Uma vez que ele tem essa planilha organizada dentro do seu negócio. Então o excesso de promoção pode aí subestimar o que ele entrega. Inclusive, quando a gente fala hoje de posicionamento, o espaço que faça promoção, por exemplo, Black Friday agora. Eu vi vários profissionais fazendo Black Friday com compra antecipada. Sim. Enfim, eu acho que ninguém que vai para Black Friday consegue um posicionamento de alto valor. Sim. Eu acho que não conversa. Hoje, se você pegar os melhores profissionais do mercado nacional e internacional, tu não vê as pessoas fazendo Black Friday. Agora, talvez tenha uma camada aí de profissionais que desejam faturar mais e que não encontraram outro recurso senão surfar na onda da Black Friday. Agora, eu entendo que quando você tem um negócio, existem muitas possibilidades de você fazer com que as pessoas te paguem mais pelo que você faz, ao ponto de você não precisar fazer promoção para bancar o seu negócio. Ainda mais numa época que já tem demanda. Novembro e dezembro, você tem que estar com a agenda fechada, coordenada, inclusive para tua agenda de Natal tem que estar pronta, vendida, inclusive, antecipada. Você falou de Black Friday, eu lembrei da Beauty Fair no Brasil. Adoro. Você é palestrante lá. Sou palestrante, eu tive as duas. Nossa, o Beauty Fair, para quem não é do mercado, para quem é do mercado de beleza, hoje é a maior feira de beleza do mundo, da América, desculpa. É a maior feira de serviços de beleza e produtos. Nós temos na feira, ela acontece com dezenas de congressos, workshops, e a feira é setorizada. Então a gente tem uma feira relacionada ao profissional, a gente tem uma feira direcionada ao distribuidor, aí eu tenho a área de estética, aí eu tenho a área de lash, aí eu tenho a área de manicures, eu tenho a área de maquiagem, eu tenho a área de cabelo. É algo surreal. Que se algum brasileiro estiver assistindo e ele não tiver ido ainda, eu recomendaria que ele fosse. E até quem não é do ramo fica apaixonado. Sim. Tem uma variedade de produtos, de serviços, e o mundo tá lá, né? O mercado inteiro. Inclusive vem o departamento, por exemplo, de algumas comitivas que vêm da China, da Coreia. Isso, que você pode conhecer o que está acontecendo no mercado internacional. É maravilhoso. Eu era apaixonado, eu visitava, eu colecionava tesouras, pinças, eu presenteava a minha equipe, né, todo o meu staff, eu levava secadores de cabelo novos. Eu lembro que aquela marca, a Lola, ela tinha acabado de chegar no mercado na época. Nossa, eu levei toda aquela, como chamava, morte súbita. Ah, legal. Toda aquela... Nossa, morte súbita. Assim que lançou, levei minha equipe lá, foi uma sensação, uma coqueluche, os chineses dominando nas tesouras lá. Muito legal. Até na verdade é um setor para pets, tesouras para pets. Eles montou um quiosque lá, fenomenal. Não, eu acho que o Beauty Fair é uma experiência, né? A pessoa precisa ir pautada. Eu sempre oriento as pessoas que quando vão estudem o mapa da feira para ir exatamente as marcas que elas se interessam. Porque é um ambiente de sedução. Se você não tiver clareza, você fica seduzido porque tudo que está acontecendo e você não atinge o seu objetivo claro de visitar a marca que faça sentido para o teu negócio. Porque é muita sedução. Os stands são lindos, tem ativação de marca em todos os stands e você fica seduzido por tudo aquilo. Você já atuou na Hair Brasil? Antigamente, sim, eu palestrei na Hair Brasil, na época do Paulo Cordeiro. Fiz algumas palestras no Congresso de Estética. Enfim, eu sou antigo. No Congresso da Renovela Estética eu palestrava. Então, tipo, eu já tenho uma história ainda no mercado de beleza considerável. Como montar o Dream Team, meu amigo? Você acha, antes de falar do Dream Team, você acha que
autônomo, trabalhar sozinho ou montar um salão de beleza? Como que você, né, enxerga isso? Primeiro, eu acho que tem uma escolha bem clara aqui. Se você é um profissional que não gosta de lidar com pessoas, é melhor que você trabalhe sozinho. Para ter um time, você precisa desenvolver um amor por desenvolver pessoas. E isso precisa ser genuíno. Sim. Precisa ser seu entusiasmo, precisa ser seu propósito. Lidar com times profissionais dentro do mercado de beleza é uma tarefa bastante desafiadora, maravilhosa, inclusive. Mas eu recomendo um segredo. Tem que ter reunião todas as semanas. Sim. E a reunião precisa ser atrativa. Como é que eu oriento? Tem uma metodologia ótima para isso. Funciona assim. Toda terça, que é o início da semana do profissional de beleza, faça um café da manhã para o seu time. Enfim, como você quiser. É café, bolinho, enfim. Como você quer montar um cafezão, monta, tá tudo certo. 30 minutos antes da primeira agenda, se reúne todo mundo. A reunião não pode passar de 30 minutos e não pode ter mais de 3 pautas. A reunião é um feedback negativo. Precisa construir e ter clareza de conversar com o time aberto. Se alguém pisou na bola, esse assunto precisa ser pauta para todos. Se uma cliente reclamou, esse assunto precisa ser discutido e construído com todos. Não pode ter medo de falar de problemas. Um feedback positivo na reunião e o direcionamento da semana. Qual é a meta da semana? É a primeira semana do mês? É a segunda semana do mês? É a terceira semana? É a última semana do mês? O que a gente precisa produzir e vender para ter o resultado que a gente quer no bolso de cada um que está aqui? E você tem estatísticas disso? Total. É. Isso muda o jogo. Aham. O que eu conheço do mercado? Eu tive a oportunidade de trabalhar em vários espaços de beleza que são mentorados e consultorias minhas, que os gestores, proprietários tinham medo de falar de problema com o time. Tinham tanto medo que a conversa de um problema com algum cliente era trancada a 7 chaves. E isso não pode acontecer no mercado. A gente atende pessoas, as pessoas são diferentes. É natural que aconteça de uma cliente não gostar de uma determinada situação ou de um determinado serviço. Agora, a questão não é isso. A questão é o que eu faço com isso para que o meu time cresça e diminua cada vez mais essas questões. Porque a gente acerta e vai acertar mais cometendo alguns erros que vão nos dirigir para acertos mais claros. Então, ter essa conversa com o time aberto não é expor a pessoa que fez, mas é ouvir a todos para que todos possam opinar e aprender com os erros. Sim. E não existe outra estratégia dentro de um negócio de não ter essa relação clara. E olha que interessante, acontece um fenômeno muito legal que começa a construir uma força de comunidade nesse time, que um começa a dar suporte por outro quando vê o primeiro indício de problema. Só que isso precisa ser a cultura do negócio. É porque virou um time, né? Aí virou um time. É. Um time não é porque tá junto, um time é porque joga junto. Ok. Então o jogo é diferente. Quando você faz uma reunião, óbvio que o gestor precisa estar preparado emocionalmente para lidar com essa questão. Talvez no começo, né, no processo de implementação, existam pessoas que não se adaptem a essa situação, mas você vai construindo e vai familiarizando e vai formando uma comunidade e uma equipe realmente engajada. Isso muda o jogo de um time de negócio. Eu tenho experiências maravilhosas sobre isso, exemplos assim extraordinários. A que você atribui, então, um time desunido, um time mal treinado, ou um time que já está numa situação arcaica e obsoleta? Você acredita que isso é culpa de um líder? É parte de um líder, parte da nossa formação profissional. O nosso profissional hoje de formação ele é muito raso, então eles não têm muita clareza que como existe uma questão o profissional de mercado hoje ele é autônomo, então ele presta serviço, ou ele aluga uma cadeira, ou enfim, ele não é um funcionário, né? No setor de beleza a gente tem isso hoje no Brasil, a legislação permite que você contrate um CNPJ para um CNPJ, então não há subordinação, e isso cria um distanciamento no cumprimento de regras. É muito difícil lidar com isso hoje no setor de beleza. Por isso que essas reuniões que são mais informais, com café da manhã, onde a gente aborda abertamente as questões, ganham grande força.
Porque eu trago as pessoas para se usufruírem da cultura do meu negócio e a partir disso eu consigo me tornar um líder de verdade. Não é uma tarefa que se aprenda rapidamente, mas o cara precisa entender que se ele quer ter um time ou ele quer escalar o negócio dele, não há outro caminho. Uau! Muito interessante. Como que você acredita que podemos fazer com que o nosso cliente se torne o nosso verdadeiro embaixador? Isso é fácil. Eu tenho uma estratégia absurda, eu vou conversar com... Olha, primeiro, o cliente, quando ele está, por exemplo, no teu caso da sobrancelha, que ele diz que gostou, por exemplo, ele vai dizer, nossa, eu amei o resultado, Henrique, eu estou tão feliz com o que você fez, com o que você me entregou. Tu pode ter a segunda argumentação, olha, vou te mandar um link do Google agora para tu dar uma nota e um comentário sobre o meu trabalho. Só que isso tem um time, não é para escrever depois. Quando ela elogiou o teu trabalho, tu tem que estar com o link pronto para mandar para ela. Uau! E esse engajamento na rede social pode trazer maiores resultados. Um outro ponto, tu pode dizer claramente, olha, eu adorei te atender, realmente o resultado ficou incrível, indique para suas amigas. E mais nada, deixa ela fazer o trabalho dela. Essa cliente, ela vai ter prazer, ela vai dizer, nossa, sabe o que eu vou indicar mesmo? Isso fica martelando, ou pelo menos quando alguém falar sobre sobrancelhas na tua região, eu vou dizer, olha, eu faço com o Henrique, ele é muito bom. E aquilo ficou na mensagem dela. Nossa, ele falou para eu indicar pessoas. É um trabalho sutil. Esse é um caminho bem interessante. Sim. Esses são dois caminhos primários. Agora existe um outro caminho que pode ser mais estratégico, que é o seguinte. Você provavelmente já recebe pessoas aqui que te indicaram. Possivelmente demais, então. Só que aí precisa haver um reconhecimento dessas pessoas. Uau! Você precisa reconhecer, não significa presenteá-las, mas significa anotar e no outro dia mandar uma mensagem linda dizendo muito obrigado, atendi fulana que foi indicação sua. Eu tenho certeza que você tem salão de beleza e ouviu isso e nunca fez, viu? Porque eu nunca fiz isso. Nunca agradeci em mensagem. Tem que agradecer. Você precisa reconhecer. Olha só, Henrique, que coisa fantástica. Fico até arrepiado de falar isso. Muito bom. Nossa, de verdade, tô arrepiado. Em 94, quando eu abri minha clínica de estética, eu mandava uma carta pelo correio para os clientes que me indicavam. Que legal. Cara, essa carta, ela tá guardada. Eu tenho cópia dela. E ela diz uma coisa que eu amo no texto. O texto ficou lindo, inclusive. Ela diz o seguinte: nada como a palavra para avaliar, para reconhecer, porque hoje nós temos os meios de mídia impressa, a televisão, para seduzir as pessoas. Mas você, com a sua voz, com a sua palavra, me indicou fulana de tal, que eu amei atender. Nossa, muito obrigado pela tua indicação. Uau. E ela recebia em casa como carta isso. Isso tem um valor. Sim. Isso tem um peso absoluto. Então o que acontece? Às vezes as clientes fazem esse trabalho para nós, mas nós não reconhecemos. Isso que ele acabou de fazer vai gerar um corte. Vou fazer um corte com isso, mas você vai me mandar essa carta. Vou te mandar. Vou printar essa carta. Se me mandar a carta, eu vou desenvolver um belo de um corte aqui para nós. E na época essa carta nem falava de rede social. Sim. Não existia rede social nessa época. Estou falando de 94 a 2005. Nós falamos agora sobre indicação. Em termos de porcentagem. Boca a boca hoje para você, como que ele... Melhor negócio. É o melhor negócio. Por quê? O cliente que vende boca a boca, tudo que você oferta, ele compra. É um cliente que gasta em média no ticket percentual 30% a mais do que o cliente normal. Ele não vem ver preço. Ele vem através de valor. Ele já sabe o que ele quer. Ele confia em você. Então, se você tem o dado de quando você está atendendo esse cliente pela primeira vez, você sabe que esse cliente vem por uma indicação, você pode avançar mais na indicação, na prescrição, no procedimento que você vai fazer. O cliente que vem de indicação, ele veio para consumir, ele não veio para pesquisar. O cliente que vem por campanha publicitária, por Instagram ou tráfego pago, sei lá, por qualquer outro canal, ele veio no seu canal, ele vai em outro canal, ele vai em outro espaço. Então esse cliente está pesquisando o mercado. E talvez ele nem feche ali se ele não tiver conexão. O cliente de indicação não. O que você falar para ele, ele vai executar, ele vai comprar, ele vai fazer. Então o canal de indicação, na minha opinião, é o melhor canal. É o melhor canal. Não tem... Detalhe, custo de aquisição zero.
Zero. Sim. E ele vem parte de uma conexão, né? Ele faz parte de um relacionamento, já veio através de outra A pessoa. Né? construção de comunidade dentro da Sim. empresa se dá através desse canal. Sim. O problema é que hoje os profissionais não se dão conta do valor que tem uma indicação. E aí, quando eu trago essa questão de agradecer no dia seguinte, eu tenho uma outra ferramenta bem valiosa e que eu faço para os meus mentorados, que é absurdo. A gente gera 85% de fidelização em clientes novos. Mas ela é a mais do que essa da indicação. Eu vou trazer um dado para ti. Como é que a gente faz isso? O cliente chegou. Eu, por exemplo, cheguei indicado aqui para fazer minhas sobrancelhas contigo. Henrique, quem me indicou você foi a Giovana. Eu vou pegar, você vai me dar um papel e vai dizer, então, Alexandre, escreve o nome da Giovana aqui e o papel da Giovana vai para essa urna. E aí você vai dizer, olha, tu vai escrever o nome da Giovana aqui, Alexandre, porque nós temos uma ação, os clientes que mais indicam ganham uma TV 60 polegadas em dezembro, o cliente que mais indicou. E tu vai dizer, ok. No outro dia tu vai mandar uma mensagem para Giovana. Giovana, muito obrigado pela indicação do Alexandre. Seu nome já está na urna para aquela TV que nós vamos entregar em dezembro. O que tu faz? Estimula. Gente, isso aqui é segredo da minha mentoria, já vou avisar, tá? Isso aqui vale uma fortuna, só para avisar. Foi bem grátis para vocês. Mas isso eu ensino, óbvio, que cada um de um jeito. Sim. Gente, eu tenho consultórios odontológicos que faturaram milhões por essa ferramenta. Sim. De indicação. Por quê? O cliente que chega por este canal compra mais. Legal, muito legal. Então, óbvio que isso dá pra... Gente, isso aqui dá para elaborar um nível, assim, dá para personalizar. Enfim, isso aqui eu tô trazendo ela bem rasa, mas funciona. Dá para enfeitar o pavão e deixar isso muito mais atrativo. Cada um colocando a sua identidade. Exatamente. Sim. Bom, vamos lá, a gente está falando do estratégico, agora vamos falar do operacional. O que se destaca, o que você atribui, na verdade, a diferença de um profissional para o outro? Por que um se destaca mais que o outro? No nosso ramo de beleza. Tá bom, vamos lá. Eu acho que alguns profissionais nascem com um talento fora do comum. E aí é o talento que é de conexão, um talento que é de entrega, um talento que são pessoas que conseguem, com o que fazem, ser admiradas. E as pessoas gostam disso, isso gera muita conexão. E existe o outro que consegue, através do sucesso, através do esforço. Ele tem talento, mas ele não encanta multidões. Por que eu digo isso? Porque no mercado digital mudou o jogo do mercado de beleza. Hoje você encontra profissionais talentosíssimos em cidades minúsculas, porque a rede social é um canal. Antigamente, para você fazer sucesso, você precisava de verdade ir para um grande centro. No Brasil, por exemplo, você precisaria estar em São Paulo. Poucos profissionais de outras cidades conseguiam destaques na época. Hoje as redes sociais não são mais... Aliás, são a grande vitrine. Então não há mais uma barreira territorial. Você consegue se destacar desde que você saiba fazer um bom vídeo, você saiba fazer uma boa foto, você tem uma comunicação clara, uma comunicação efetiva, e você precisa entregar algo que o mercado não está entregando. Você precisa encontrar qual é o seu diferencial. Aonde mora o teu borogodó? Ou seja, tem que ser o videomaker também, tem uma pós-graduação de digital. Não, Henrique, eu estou fazendo MBA e mestrado em inteligência artificial. Uau! E assim, é o meu terceiro MBA. Eu não gosto de parar de estudar, eu acho que estudar faz bem. Muito bom. E as pessoas dizem, mas por quê? Eu falei, porque eu preciso saber o que está acontecendo. Eu preciso saber para onde aponta o mercado. Quais são os recursos que nós vamos ter a partir desse fenômeno que é a inteligência artificial. Você acredita que então a inteligência artificial, o famoso AI, é um caminho sem volta? Sem volta. Aliás, é um caminho que todo mundo precisa seguir. Sim. Não dá para ficar fora. Você precisa usar... Olha só, vai mudar tanto o mercado. Só vou dar um indicador aqui. No futuro, os professores não darão mais prova pelo resultado das respostas. Eles vão dar nota sobre o prompt que o aluno pediu para ter aquela resposta. Uau! Esse é o futuro. Porque vai ser usado de qualquer jeito. Vai ser inevitável. Vai ser uma ferramenta. Já está sendo usada. Entendi. Agora, para aquele resultado acontecer, a pessoa precisou usar a sua inteligência, sua capacidade de narrativa, de argumentação. Então, o professor vai precisar analisar o prompt, não mais a resposta. Porque a resposta vai vir da inteligência artificial. Agora, a resposta
para que a resposta seja boa, você precisa ser muito bom na pergunta. Uau. Então, a pergunta tem mais valor hoje do que a Interessante. resposta. Muito interessante. Quando você usa a inteligência artificial. O que você escreve para ela, inclusive, muda a qualidade do que ela te entrega como resposta. Eu tenho feito exercícios extraordinários com inteligência Mas, artificial. gente, como se aplicar a inteligência artificial no mercado de beleza? Por exemplo, eu precisava de uma informação no mercado de beleza. Vamos lá. Por exemplo, você quer fazer um post de Instagram. Uma coisa bem corriqueira. Você é especialista em design de sobrancelhas. Por exemplo, agora o Pantone lançou a próxima cor. Vou fazer uma mistura aqui de narrativa. O Pantone decidiu que a cor do ano de 2026 é um branco que não é bem branco. Um branco alvo, assim, um branco. E você fala de tendências de sobrancelhas, por exemplo. Então eu vou lá para o meu chat e vou perguntar o seguinte. Vou criar um contexto aqui. Eu gostaria que você me ajudasse a criar um post que apresentasse a cor do ano de 2026 que Pantone acabou de lançar com o universo das tendências de design de sobrancelhas para 2026. Eu sou fulano de tal, design de sobrancelha, atuo para o mercado americano como profissional prestador de serviço e educador em design de sobrancelhas, tenho tantos anos de profissão e gostaria de me tornar uma pessoa, de criar um post ou me tornar um profissional reconhecido por apontar tendências do mercado. Eu gostaria de um texto de post para Instagram e um card para Stories. Uau, interessante. E aí ele vai te entregar tudo. E aí tu pode fazer uma outra pergunta para ele que é bem interessante, para dar contexto. Quem são os profissionais em design de sobrancelhas mais relevantes do mundo? Hoje, na atualidade. Quem foram os primeiros profissionais em design de sobrancelha? Qual a história do design de sobrancelha de Cleópatra? Ou no Antigo Egito? E ela vai te dar contextos. Detalhe, ela vai te dar links hoje de pesquisa, de onde vêm as fontes. E aí tu vai ver a qualidade do que ela entrega. Inclusive, é o seguinte, se o que eu citei agora por último foi pesquisado anteriormente, a resposta na sequência é melhor. Sim, sim. Então, primeiro tu faz uma pesquisa e depois tu contextualiza o que tu queres. Pegar uma sugestão. Vai alimentando o teu chat, Entendi. a tua IA, com informações relacionadas a esse mercado. Interessantíssimo. Sim. Seja... Qual é o comportamento de consumo de uma mulher hoje em design de sobrancelha no mercado europeu? Não vai te responder. Por exemplo, existem estudos que mostram que a brasileira hoje é a mulher que mais frequenta salões de beleza no mundo. A americana não vai para salão de beleza toda semana como a brasileira, nem a europeia. Por isso que eu vim para os Estados Unidos e foquei direto na comunidade brasileira, viu? Porque a americana ela marca hoje, depois o retorno de manutenção dela daqui 2 meses. É o comportamento de consumo. É outro. Mas eu acho que é cultural. E eu também atribuo isso aí assim, é polêmico que eu vou falar, mas ao grau de qualidade que foi entregue um dia para ela. Porque você pode mudar essa necessidade, porque ela tem poder de compra. Ela tem. Então, assim, se você aplica qualidade e mostra para ela, é direcionamento. Você direciona ela que é o seguinte, é progressivo os resultados. E eu preciso que você tenha um prazo X de retorno para que você tenha esses resultados. Perfeito. Ela faz, e ela é assim, se ela marca com você, ela é pontual. Ela não cancela. Ela vem. E se ela enxerga os resultados, nunca mais sai. Ela nunca mais quebra isso. Porque confiança aqui, a letra C de confiança, é a mais importante nas relações. É maiúsculo. No Brasil não é assim. No Brasil não é assim. Infelizmente. Mas por nossa própria cultura, nós não somos. Não diria que vítimas, nem culpados disso. A gente tem uma cultura equivocada em relação à educação. Por exemplo, a gente tem uma reclamatória no Brasil dos nossos profissionais, prestadores de serviço, que é o cancelamento, ou às vezes o não comparecimento à agenda marcada, que é recorrente. Todo profissional brasileiro tem isso. O que eu recomendo? O cliente precisa saber qual é a sua política de agendamento, sua política de cancelamento e sua política de atendimento. Isso é levar o seu negócio para um outro nível profissional. Aí o profissional quer ser profissional, ter uma postura profissional, e vai para as redes sociais falar que vai demitir cliente. Uou. O cliente não se demite. Meu Deus.
Cliente não se demite. Por quê? Porque para mim a cliente que é problema é a minha cliente indicadora de onde eu estou errando. Sim. Óbvio, salvo exceções, Sim. existem, com toda certeza, mas de modo geral, nós prestadores de serviço precisamos nos adequar. Por que isso acontece hoje também? Porque a formação é rasa. Não tem uma formação acadêmica importante no nosso setor. A formação acontece hoje do nosso profissional de forma muito autônoma. O que é interessante do mercado americano é que a cliente não tem o mesmo padrão de consumo, mas quando ela entende o benefício, acho que é isso que tu traz, ela se disciplina. Então tu tem um papel que eu chamo de formação de plateia. Exato. Formar clientes que entendam a qualidade do que tu está se propondo e que elas precisam ter visitas programadas para terem o melhor resultado das suas Eu sobrancelhas. vivo isso na prática. Então, tem algumas americanas, doutoras, executivas, que não tinham esse hábito. Chegaram aqui com a sobrancelha formato arco-íris, bem redondinha, porque passaram por diversos tipos de profissionais, linhas com as indianas, wax com a cera com as chinesas, porque o americano usa muito chinês e indiano, muito isso. E eles têm metodologias diferentes. Sim. Cada um enxerga de uma maneira. Sim. Né? E também outra coisa que acontece muito com eles, quando você volta para o estabelecimento, nunca vai ser o mesmo profissional. Não é o mesmo profissional. Não é o mesmo. Tem o rodízio. Sim. Então, assim, cada um enxerga de algo. Ela nunca vai ter o melhor resultado. E não vai ser progressivo. Não vai ser. Porque tem que ser progressivo para você buscar os resultados superiores. Então, quando você mostra algo diferente, como você disse, forma, você começa a formar essa plateia mediante uma metodologia aplicada, ela fica encantada. Por isso que é famoso para eles o Brazilian Beauty, né? Tão forte. A gente tem aqui nos Estados Unidos as J Sisters, que são as brasileiras capixabas, que revolucionaram o serviço de Brazilian Wax, que é a depilação. Que tinha um salão imenso na Quinta Avenida em Nova York. Não na Quinta, não, na 57. Ou na 59, não lembro agora. Mas elas tinham um salão 57. Maravilhoso, e construíram a família inteira a trabalhar. Eu visitei elas, trabalhei com elas, inclusive no Brasil. Foi uma experiência incrível. E elas evolucionaram o mercado, porque o mercado europeu e o mercado americano admira o profissional brasileiro. Ele entende que nós entregamos uma qualidade maior. A nossa entrega é melhor, é superior. Nós somos mais talentosos. Somos. E o que eu acho até engraçado, eu falo muito disso às vezes nas palestras, a gente tem a síndrome do cachorro vira-lata. A gente demais, falo isso demais, esse termo. A gente reconhece, a gente não reconhece o nosso talento. Não. A nossa capacidade. E a gente acha sempre que o de fora é melhor. Se soubesse, assim, o que acontece, eu vi em muito evento na Europa, palestrei muito lá, aqui nos Estados Unidos mesmo. O mercado americano e europeu não tem ideia do que acontece, a qualidade dos eventos que nós temos no Brasil. Eu acabei de fazer um evento, inclusive, Glamour Beauty Show, foi um negócio surpreendente. A qualidade da entrega. Quando eu digo a entrega, é da estrutura. Sim. Estrutura fenomenal, as salas maravilhosas, a estrutura de stand, genial. Assim. Painéis digitais. Não, surreal. É muito... Daqui a gente fica babando. A gente quer trazer pra cá, vai que rola, hein? Fenomenal. Eu acho. Sim, com certeza. Eu tenho uma clareza diferente em relação tanto ao europeu quanto o profissional europeu e americano. Ele aprende uma determinada técnica de um determinado jeito e ele passa a vida fazendo do mesmo jeito. Ele não tem essa ânsia, ele não tem essa vontade de querer melhorar. Eu tenho essa impressão com o comportamento do profissional, tanto americano quanto europeu, pelo menos dos quais eu tive contato. Por que você acha isso? Tem uma acomodação cultural. Tem uma acomodação cultural. O brasileiro não tem isso. O brasileiro tem uma sede pela inovação. Ele tem um instinto de inovação constante. O profissional do mercado americano, assim como o europeu, não tem. Aliás, eu vejo essa mudança acontecendo recente no mercado europeu, estimulada, liderada pelo profissional brasileiro que está atuando no mercado. Acredito. Então, talvez esse fenômeno aconteça aqui também, porque a gente vê esse movimento de eventos de brasileiros no setor e passa, inclusive, estimula o mercado. Formação de plateia, mais uma vez, é esse conceito. Se as pessoas passam a olhar para isso, se forma uma plateia mais qualificada para essa demanda. E isso eu tenho visto na Europa. As primeiras palestras que eu dei na Europa, a gente tinha um comportamento muito interessante. Hoje, você vê muito mais portugueses, por exemplo, atuando no mercado de beleza do que no passado.
Porque isso também era bastante preconceito lá. Não era uma profissão uau. Não tinha o status que começou a ter recente. Porque no Brasil hoje existe um status, né, considerável. Eu estou acompanhando alguns eventos de Portugal e eu vejo que sim, na verdade, toda a capacitação e desenvolvimento, eventos em geral, está acontecendo lá. Muito. Está fora. Muito. E falar nisso é o seguinte, como que você analisa os dois mercados, o europeu e o americano? Você acha que o europeu está mais, vocês estão mais além? Não sei se eles estão mais além. Eu acho que, assim, a Europa tem um dado interessante que a gente tem muitos países com culturas muito distintas e todas muito perto, porque são países muito pequenos. Isso implica em comportamento de consumo muito diferente. Por exemplo, a espanhola, a suíça, a alemã, a francesa, a portuguesa, a italiana, a inglesa, elas têm comportamento de consumo diferentes. Aqui existe um pouco disso se considerar o tamanho do país e os estados, né? Em algumas regiões também existe isso. No caso do profissional, eu não vejo diferença. O que eu vejo? Muito recurso tecnológico. Esses lugares têm essa possibilidade e esses recursos muito pouco ou mal utilizados. Então eu vejo que tem recursos de tecnologia de produto, de equipamento, subutilizado. Porque eles não têm o ímpeto do brasileiro de trazer isso, colocar voz, sabe, nas tecnologias, sim. nos produtos. Não, eles executam, eles são ótimos executores. Ótimos executores. Você dá uma tarefa, eles executam a tarefa exatamente como foi orientada. O brasileiro não. Tu dá uma tarefa, o brasileiro vai inventar para ficar melhor. E vai descobrir ficar melhor, inclusive. Porque o brasileiro tem esse talento. Tem. Vai aprimorando tudo, né? Ele vai, não, mas isso aqui eu vou fazer desse jeito, eu vou mudar aqui, vai ficar melhor isso. Vou te colocar cereja no bolo. Bom, exato, Sim. exatamente. Ele empacota melhor Exato. o processo. A gente estava falando sobre mercados, assim, sobre o mercado de cosméticos. E também pegando a síndrome do vira-lata. Você acredita que os mercados... Você acredita na diferença dos cosméticos internacionais que são melhores que os brasileiros? Não mais, isso é um mito. É um mito, né? Hoje mudou. Explica pra gente. Porque a indústria não tinha subsídio nem tecnologia. Hoje a indústria brasileira está produzindo coisas maravilhosas. Sim. Então esses conceitos de que as marcas suíças, francesas são melhores, não existe mais isso. Hoje o mercado brasileiro produz não só cosmético de skincare, hair care, body care, como maquiagem num nível de tecnologia e resultado que não perde para grandes marcas. E eu posso dizer isso de carteirinha. Eu maquiei durante 3 décadas e eu sempre só comprei produtos importados. Eu vinha a Nova York fazer minhas compras de maquiagem uma vez por ano. Hoje em dia, nenhum profissional precisa sair do Brasil. O Brasil produz marcas num nível de qualidade de igual para melhor do que marcas internacionais. E aí a gente pode falar de hair care, que em cuidados capilares. O Brasil tem feito assim coisas absurdas de tecnologia e não para de inovar. Cada feira a gente vê equipamentos, inclusive hoje o Brasil em tecnologia de laser, em tecnologia de rejuvenescimento, de gordura localizada, tecnologias de ponta. O Brasil hoje é um grande produtor de tecnologia. Ainda para os equipamentos capilares também, a gente tem muita coisa no Brasil e muito bem utilizada por profissionais muito capacitados, com inclusive estudos científicos apontando aí resultados bem importantes. Uau. Eu baseio pelo nosso público aqui nos Estados Unidos, a comunidade brasileira, né? Porque os que estão aqui querem muito, depois de um certo tempo, eles querem muito, têm saudades dos produtos brasileiros. Mãe, por favor, está indo para o Brasil, traz para mim, né? Eu fazendo propaganda, traz um Boticário para mim, minha mãe. Traz o Natura. E tá aqui, filha. Você tem perfumes importados, você tem Chanel aí, você tem, né? Enfim. Mas é uma pega emocional aí, né? Tem uma coisa emocional aí. Né? Eu acredito também, mas também existe essa situação do que não é só, comer. Pode ser que seja, porque assim, às vezes eu tô com saudade de comer aquilo. Traz pra mim, mãe. Porque não é que tem as coisas. Não, as coisas são boas aqui. Muita coisa boa. Mas eu acho que aí sim, quando você pede um perfume, por exemplo, você aciona vários sistemas de memória, né? O seu sistema olfativo, ele vai acionar vários sistemas que a pessoa vai se sentir confortável, vai se sentir mais próxima. Verdade. Então, acho que aí, quando ela pede um perfume em especial, ela está pedindo para acionar memórias, assim. Você já conheceu os mercadinhos brasileiros aqui? Fui. Você foi? Fui. Então, porque aqui a gente tem tudo. carne, por exemplo, a gente só compra com eles.
né? Sim, O aliás, feijão, o arroz. Eu achei lindo, assim, o que eu vi, o açougue estava impecável, as prateleiras com de tudo tem de coisas brasileiras, assim, eu achei muito interessante. As diretrizes fazem com que eles se organizem, né? São muitas normas aqui, né, para tudo isso. Fala de foco, né? Eu acredito que o foco é quem foca expande. Tem uma história que eu acho interessante. Quando eu estava para inaugurar meu espaço, e estava naquela fase tudo embalado ainda, as cadeiras novas. Deixa eu falar da Vanderbilt. Sim, adoro. Os equipamentos tudo de Vanderbilt, tudo embrulhado. E na época eles tinham acabado, eles eram novos ainda no mercado. E minha fachada estava fechada, toda tampada. E aí estava chegando os representantes de cosméticos. Eu sou da Truss, eu sou da Lovell, eu sou da L'Oréal, eu sou da Kerastase, né? Enfim, eu lembro que o distribuidor da Lovell foi até nós e ele falou: Henrique, seu salão tá lindo. Cara, e tinha uma briga entre eles de exclusividade. Se você der toda essa parte dessa vitrine para mim, eu coloco quadros na parede, eu te forneço não sei quantos por cento de desconto, eu te dou um lavatório, tinha que ser lance de lavatório, eu te dou um lavatório. Eu abasteço o seu lavatório, que é, né, os shampoos grandes, né? Eu estava naquela fase de entender esse processo, né? Mas ele fez uma pergunta para mim muito interessante. Ele falou assim: Henrique, fala uma coisa para mim. Eu tô vendo tua história, você contou aí, cara. Eu sou fã desses palestrantes que você trabalhou durante uma década praticamente. Mas quem você será? Você vai ser o artista ou você vai ser o empresário? Só que eu tinha uma década andando com coaches e palestrantes, eu tava com muita sede, muita energia acumulada, canalizada. E o que eu respondi para eles de uma forma equivocada, e eu acredito que até imatura. Eu falei: os dois. Ele falou: uau, poxa, Henrique, eu tô com mais de 10 anos no mercado de beleza, eu quero muito ver isso de perto, eu sei que a gente vai ser muito amigo. Eu falei: tá bom. E aí eu me tornei o cara que eu bati escanteio, corria para cabecear, e eu ainda queria ser o goleiro para agarrar. Eu tentei fazer de tudo. Como assim? Eu cortava o cabelo, o telefone tocava, só um minutinho, por favor. Eu ia atender, agendava, voltava, finalizava, e aí de repente passava aquela vassoura geral, enquanto os outros cabeleireiros estavam lá, minha cliente chega e me pegava naquela situação toda, e eu estava sem foco. Sim. Ou seja, eu acredito profundamente, o que foca, expande. Expande, sem dúvida. Como que você imprime isso? E finalizando essa história, quando em um ano de salão eu estava bem comprometido, muito desorganizado. Quando eu decidi, eu levei uma cadeira minha, eu decidi, eu vou focar naquilo, eu não atendo mais telefonemas, eu não agendo mais ninguém, eu não mexo mais com dinheiro. Eu só quero saber de resultados e de brilhar ali. Meu amigo, eu mudei minha história. Eu já te contei um pouco dela, eu mudei minha história. Então, como que você imprime o foco? Eu acho que nós hoje temos uma questão, nós somos seduzidos por redes sociais todo o tempo. Então nós temos muitas coisas a nos distrair. Foco precisa de disciplina. Para que você tenha foco, você precisa trazer uma meta muito clara. E você precisa dividir essa meta em ações. O que você precisa fazer? Pô, eu tenho uma meta, sei lá, de fazer uma viagem para a Europa de um mês. Beleza, o que eu faço hoje para atingir minha meta? O que eu faço essa semana, esse mês? Eu preciso dividir isso em atividades pequenas. Porque quando eu olho uma meta muito grande, essa meta ela é somada de pequenas ações. Então eu preciso destrinchar essa meta em ações diárias. E eu preciso checar, então eu preciso de planner. Você precisa de um planner. E no seu planner diário precisa ter as atividades para atingir a sua meta. E essa meta pode ser monetária, pode ser de graduação, pode ser de posicionamento, pode ser de posicionamento nas redes sociais. Você precisa ter claro o que você precisa fazer todos os dias para atingir. Quando você tem essa consciência, isso te mantém mais focado. Você pode até relaxar e se distrair em alguns momentos. Agora, uma pessoa muito focada, ela também precisa de momentos de escape. Então, às vezes, o tal do ócio criativo, que eu acho que as pessoas não fazem mais, é absolutamente necessário. Inclusive para você ter hiperfoco em algumas questões. Então, para algumas pessoas pode ser o gato que ela tem, o cachorro que ela tem, um filho pequeno. Pode ser uma comida maravilhosa. Pode ser um bom livro de leitura. Pode ser um bom filme, inclusive. Mas não é a rede social. Sim. E as pessoas trocaram o ócio pela rede social. O que eu acho um problema, porque a rede social
poucas pessoas, por exemplo, que eu sigo, são verdadeiramente interessantes para que eu fique horas assistindo. E meu ponto de partida é esse. Então eu preciso ter claro quem eu sigo para me trazer informação, para me trazer conteúdo, me apontar direção, para eu não me perder, porque é muito sedutor. Sim. Eu estou falando isso não quer dizer que eu não me seduza por esse canal, muito pelo contrário. Fim de semana eu me seduzo, eu posso ficar 1 hora no meu Instagram olhando nada, mas estou lá, Sim. presente. De uma pergunta polêmica, o que você acha sobre o famoso faz tudo? Não vai chegar a lugar nenhum. A verdade é essa. O que acontece hoje no mercado? O mercado exige que você seja especialista. Ele te paga mais quando você é especialista. Apesar de ter pessoas que defendam que nós hoje somos profissionais, em todas as classes profissionais, multifatoriais, somos profissionais com muitas capacidades. Hoje, no mundo, ele oportunizou você desenvolver várias capacidades, mas para o que você vende, para o que você comercializa, para aquilo que você precisa ser reconhecido, você precisa atender a um nicho. As pessoas vão te pagar mais por isso. Então, não é que você não possa fazer. Por exemplo, um profissional que trabalha com cor, com corte, com mechas, ou com micropigmentação de design de sobrancelhas, micropigmentação e coloração de sobrancelhas. Ela pode fazer mais serviços, mas ela precisa se posicionar sobre um único serviço qual ela é especialista. E eu recomendo sempre que o seu canal de divulgação seja pautado num único serviço, não em multisserviço. As pessoas vão pagar mais porque elas vão, a letra C de confiança está mais atribuída a esse posicionamento. Então elas vêm sem medo de te contratar para prestar esse serviço. E a especialização, além de ela atrair mais clientes, né, ela na verdade é uma máquina de gerar resultados para o digital, né? Sem dúvida. O mercado paga por isso. Sim. Né? Voltando na fase de fidelização, de uma forma crescente, coloca tópicos para a gente como que você cria uma agenda fidelizada. Uma agenda fidelizada com tópicos. Vamos lá. O primeiro tópico é entender o seu cliente. Você precisa saber quais são as experiências negativas que ele teve, quais são as dores em relação à questão, se for sobre sobrancelha, se for sobre cabelo, se for sobre a pele, se for sobre a última maquiagem, o que ela não gostou, o que ela aponta como uma questão, uma coisa importante para ter uma fidelização. Uma coisa que eu fazia muito quando maquiador. Qual é a sua referência? O que você gosta? Me mostra, enfim, no Instagram, no Pinterest, o que você gosta para você, seja lá o que for de serviço. O que você acha bonito para você? E se você não concordar, você precisa abrir um ponto de discussão e fazer uma análise para essa cliente. Você precisa, talvez não convencê-la nesse primeiro momento, se for primeira cliente, inclusive. Você precisa ter que ganhar confiança. Então, às vezes, não é o primeiro momento para discutir o que ela gosta não está certo. Mas você vai, olha, entre o que ela me pediu e o que a matéria-prima me oferece, eu vou te entregar isso hoje. E essa clareza é que vai trazer justo fidelização em larga escala, quando o cliente se sente verdadeiramente ouvido pelo profissional. Acho que esse é um ponto importante. O teu posicionamento como especialista, as pessoas precisam te procurar sabendo que você é uma autoridade. Então, se o teu Instagram de trabalho não pode ser uma salada entre vida pessoal e profissional, acho que isso não funciona. Acho que as pessoas olham, elas enxergam aquilo e se conectam porque elas veem de verdade uma pessoa coerente, ética, capaz. Eu sempre tive essa dificuldade, tá? Porque eu sempre fui esse cara que tive muitas frentes de trabalho. Eu tinha meu salão de beleza, eu dava cursos, eu palestrava, eu prestava consultoria, eu tinha meus projetos sociais, fazia 1000 coisas, 1000 atribulações, mas era uma agenda de trabalho de 18 horas por dia. Sim. E eu não quis mais isso, eu quis diminuir. Mas não diminuí muito, mas pelo menos estou mais nichado na minha atividade profissional. Entendi. E foi um sucesso. Então, eu tenho palestrado, acho que esse ano, 28 eventos. É considerável. Muito, é um sucesso. Se fosse para escolher uma atividade profissional hoje, eu digo que palestrar é o lugar que me traz o maior nível de satisfação. E acho que um profissional hoje, ele também precisa encontrar esse canal. Qual é a atividade profissional dele
que gera mais satisfação, que gera mais entusiasmo, onde ele consegue colocar mais energia e ainda se sentir recarregado. Porque não é onde você coloca mais energia e no final do dia você está esvaziado. Eu acho que quando a gente fala de propósito, enfim, ele tem muito esse canal. Eu preciso colocar essa energia e eu posso trabalhar 12, 16, 18 horas por dia e ainda assim me sinto cheio, me sinto preenchido. Gostoso. Eu trabalhei com um palestrante, Orton Welles, e ele falava assim: Henrique, eu sou tão apaixonado de administrar, de lecionar, de palestrar aqui em cima, que eu falo que eu gostaria de morrer que não me lâmpada em cima do palco. Olha isso, que Sou tão apaixonado pelo palco que eu sinto que eu queria só simplesmente apagar. bagulho. Então, ele é tão apaixonado. Ele colocava isso, né, como uma analogia, né, uma metáfora, para poder mostrar o quanto ele era apaixonado por estar em cima dos palcos. Mas você não comentou sobre os seus principais desafios para entrar nesse mercado. Eu acho que na minha época havia primeiramente um preconceito, homens não atuavam como maquiador naquela época. A minha falta de recurso, eu lembro que eu fazia um teste para trabalhar no salão de beleza em Curitiba e a minha bolsa de maquiagem era a bolsa do exército do meu irmão. Porque não tinha né, frasqueira, não existia isso. Maleta de maquiagem. E eu vim de uma família simples, mas muito próspera, né? Então, eu lembro que as minhas dificuldades eram porque eu tinha uma pele muito feia, eu era muito tímido, eu me achava muito burro, eu achava uma pessoa muito burra. Nossa, eu lembro claramente de eu estar em ambientes sociais calado, com medo de falar alguma coisa. Então, eu sempre estudei muito, leio muito ainda, gosto, é uma atividade que me dá prazer. E eu acho que isso mudou um pouco a forma como eu me comunico com o mundo. Tanto que quando eu saí para minha primeira etapa palestrante, assim, mais forte, quando eu fechei meu salão, a minha palestra falava de como palestrar, de como se comunicar, de como atribuir valor na sua fala através da sua comunicação. E eu fiz essa palestra durante muito tempo, inclusive com muito sucesso no Brasil e para a indústria brasileira também. Que bacana. Eu quero saber mais sobre a sua palestra, sobre o que você ensina. Mas antes disso, qual que é um serviço que você achou que ele não veio para ficar, que você não concorda com ele? Tem algum serviço no ramo de beleza que você não é a favor? A gente tem alguns estudos de algumas atividades profissionais. Por exemplo, no mercado leste, a gente tem hoje os cílios aplicados com ultravioleta, que eu acho que isso não emplaca por conta dos danos. A gente tem outras técnicas de LED, por exemplo, a LED branca, que não emite radiação V, que possivelmente vai ficar com muito êxito e com muito resultado, porque tem dado, tem estudos, tem indicadores aí que comprovam que isso traz benefícios. Por exemplo, no universo de cabelo, eu acho que o universo de cabelo vai passar uma grande revolução. O que se tem de tecnologia para o futuro, se o preço dessas tecnologias forem mais viáveis, as pessoas vão usar menos coloração e vão usar mais tecnologia para atingir resultados de cor do que hoje. Acho que a gente tem muita coisa assim, que vem mudando, né? Por exemplo, uma coisa que eu acredito que o mercado ainda é incipiente em termos de cabelo, as promessas de restaurar couro cabeludo, por exemplo. As pessoas tiveram uma perda significativa. Tem uma promessa do mercado ainda não cumprida. Né? Quando tu olha para as prateleiras de produtos e vem que elas devolvem o cabelo, acho que isso tem uma inverdade no mercado. Creme anti-rugas, por exemplo. Acho que as pessoas entenderam que o creme não vai minimizar as rugas, mas ele vai manter a qualidade da pele. Então, o que acontece no mercado de beleza como um todo é que os marketing são muito bem construídos. E aí vem de uma falsa ideia de resultado. Eu acho que isso, o cliente consumidor não cai mais. Sim. Eu acho que o cliente não tem mais essa expectativa do milagre que foi vendido durante 2 décadas para o mercado de consumo. Eu acho que as pessoas querem mais verdade na comunicação. Eu, pelo menos, sinto isso das pessoas com as quais eu me relaciono hoje. Ao menos que eles mudem, né, os argumentos, né? Tem, por exemplo, a micropigmentação. Sou especialista em sobrancelhas naturais.
e eu reconstruo sobrancelhas. Eu criei uma metodologia para reconstruir. Me tornei, uma época, o SOS sobrancelhas. Tive os olhos das artistas, de algumas revistas, criei algumas matérias e fui um dos pioneiros em fazer a microblade no Brasil, com o branco babique da Fibros. Mas eu não optei em continuar após. Por quê? Porque assim, virou uma coqueluche, virou a bola da vez, mas só que as pessoas estavam vendendo a ideia de que aquilo era para todos. E a micropigmentação não é para todos. Pode ser vendido para todos, mas não é para todos. Inclusive, tem muitos casos que quando você opera com a reconstrução, a micropigmentação não precisa ser feita. Jamais. Na verdade, todo mundo precisava fazer a reconstrução primeiro. Mas por quê? Sim. O que acontece é o seguinte: no mercado, lá para 2011, 12, quando veio a Fibros, veio para o Brasil, 2013, vieram essas tendências da micropigmentação. A tatuagem já tinha vindo antes, que é a famosa definitiva. Né? Já estava tatuando antes, só que já estava com efeitos colaterais. Muita gente com aquela tatuagem meio Charlie Chaplin, né? Cinza, meio azulado. Abrindo tons frios, né? Só que ele é irreversível. Porque pelo despreparo do profissional e não entendendo de dermis, né? Ele ia além. Ele tatuava. Minha mãe passou por esse processo. Literalmente tatuava. E assim, e ela vai mudando, tem uma mudança celular, né? Sobre a pele, vai manchando, vai esticando, vai borrando, vai perdendo toda aquela definição. Fora que é o seguinte, naquela época também, não tinha estudo sobre morfologia facial, sobre a geometria, entendeu? Então não tinha muito um mapeamento correto ali. Então simplesmente eles faziam dentro daqueles que eles entendiam. Aí depois veio o famoso fio a fio. Que uma coisa interessante saber é que fio a fio, pessoal, ele é o efeito especial que ele vai entregar você é somente a primeira vez. Depois da manutenção não entrega um fio a fio. Por quê? Porque já tem um fundo. O fio a fio ele só fica bonito quando você tem aquele fundo virgem, claro, que você dá o efeito realístico dos fios. Após isso, ela vai espalhando a tinta, ela vai mudando o tom, e quando você realiza novamente, a tendência de você juntar um fio no outro é muito grande. Sim. Ou você não vai pegar o mesmo fio. Não vai pegar. Não vai pegar. Impossível. É impossível pegar o mesmo fio. E mesmo que você consiga, o fio de baixo já está espalhado. Sim. Então já vai ter uma espessura diferente. Não vai ter definição. Então, o efeito é outro. Só que um detalhe, eu acho que é uma técnica inteligente, só que não era para todos, é para quem precisa. Nós temos que pensar em alopecia cicatricial, androgenética, alopecia de tração, para que a gente possa entender a necessidade do cliente. Porque a gerou alopecia, não tem crescimento, e eu tenho uma solução para você, ok, mas entenda. E é algo que eu acho que um estudo sobre dermis, e você oferecer para o teu cliente uma micropigmentação, 6 meses, 4 meses seria o ideal. Vai gastar um pouco mais, mas eu vou te oferecendo o melhor. Sim. Porque ela vai sair. Aí a gente pode criar um efeito. Você quer que eu arqueie um pouquinho mais? A gente trabalha com mais suavidade. Mas sabe o que eu percebi em relação a esse trabalho? Se você tem uma cliente que faz bem a sobrancelha com um bom profissional e ela faz uma boa manutenção de produtos que estimulem esse crescimento, a sobrancelha cresce. É a reconstrução. Isso é bárbaro. Só que nessa época, que iniciou tudo isso, as pessoas estavam se falando da tal reconstrução. Só que veio o mercado sedutor, que é ganhar uns 10 vezes a mais. Uma vez só. Que nem, por exemplo, eu lembro de clientes que, né, Henrique, na época no Brasil, não lembro, era talvez R$40, tal programa sobrancelhas. E uma micropigmentação que você faria ali em 1h30, uma microblade, por exemplo, já poderia cobrar R$800. Aí, então assim, isso aí, as pessoas vislumbraram a riqueza. Sem dúvida. E alguns profissionais que vislumbraram, aí começou a entrar um outro nicho no mercado, que além de deixarem a reconstrução de lado, e entregar um outro mercado sedutor, que é o mercado da micropigmentação, veio um outro. Faça, aprenda e depois dê curso. Deus, que esse mercado foi comprometido por isso. Totalmente. Dê curso disso, porque você não vai ganhar mais, sei lá, 10 mil. Ganhe 50 mil por mês dando cursos. Então, ou seja, a pessoa ela aprende ontem, dá curso do curso dos outros amanhã. Isso é uma verdade no Brasil. E não tem processo, não passar pelo processo.
Nem tem projeto pedagógico educacional, né? Ela está tentando replicar o que ela aprendeu, que ela nem conseguiu maturar o aprendizado. Não tem uma história para contar. Ah, tem. Então, assim, o mercado entrou. E assim, eu já eu fiz uma matéria que foi para o portal IG, não sei nem se existe ainda no Brasil. 5 motivos para não fazer micropigmentação. Eu não sou o vilão dela. Eu só não acredito que ela foi feita para todos. Perfeito. Todos podem fazer. Claro. Mas não foi feito para todos. E a matéria caiu em poucos dias. Porque o mercado estava muito forte. O mercado estava se tornando um mercado bilionário. Mas durou pouco, né? Foi um mercado que acendeu em pouco tempo. Pois é, Ele mas teve esse pouco tempo fez muito estrago. Fez com todas Eu lembro que eu estava passando em Campinas, São Paulo, no shopping, caminhando com a minha esposa. Uma garota gritou de longe, próximo da praça da alimentação. Gente, R$ 99 a micropigmentação. Chama a tua esposa. Aí eu olhei para ela e falei, mas como é que você sabe que ela precisa? Todo mundo precisa. Uau! Tava desse jeito já. Nossa, que loucura isso. E aí você vê que era uma franquia. Então, ou seja, a menina deve ter sido, a moça, a profissional deve ter sido capacitada em curto tempo ali, porque a franquia de tem muito rodízio. Muito. E uma outra coisa, outra polêmica também aconteceu nas franquias de sobrancelhas no Brasil. Né? Porque era algo que era capacitado a pessoa, qualquer um. Você só precisava do quê? De um emprego. Você quer um emprego? Eu tenho. Você vai se tornar um designer de sobrancelha amanhã. Então eu quero. Era assim. E isso é um perigo. Eu acredito que isso é um perigo. Sim. Não se sustenta. Mas nem sustenta uma franquia, assim. Pois é. Então, eu acredito que qualquer serviço, né? Mas a sobrancelhas, ela teve, infelizmente, esse joio no trigo, sabe? Nesse período. Então, assim, tiraram, na verdade, a ideia de vamos reconstruir, porque o primeiro é o seguinte, eu vou salvar o que fizeram em você, eu vou reconstruir o que fizeram em você no passado. Sim. Você passou por várias mãos, cada um enxerga de uma maneira, eu vou reconstruir com metodologia, com preservação, fios estratégicos, depois de reconstruir, né? Aí você analisa, aí é por teu critério, claro. né? Se você coloca um fio aí a mais ou não. Mas o meu primeiro papel, eu fiz algo importante, o primordial para você reconstruir. Então acho que teria que ter, acho que todo espaço de micropigmentação deveria oferecer primeiro esse serviço. Eu acho que faz sentido quando você de verdade olha para o cliente, né? De novo, a gente quando coloca o cliente no centro, a gente volta lá para o nosso início da conversa. Se tu coloca o cliente no centro, tu sabe o que esse cliente precisa. Isso tem coerência e ética profissional, esse o trajeto do teu cliente. Não é prestar um serviço com valor lá em cima para ele não voltar mais e ter um serviço mediano no final. Porque é o que tu trouxe. Se esse serviço, se a técnica que se executou na década de 90 até os anos 2010, 2015, eu acho, era aquela técnica horrorosa, que as pessoas preferiam ficar com aquela sobrancelha da Nike medonha do que ter uma sobrancelha bonita. Eu sempre que atuava como design de sobrancelha e eu falava, gente, isso... Sabe que eu fiz um curso uma vez disso e eu nunca gostei de... Eu lembro que eu fiz um curso com um cara, gente, chamado Mário Gisberti, que é um profissional bem famoso na Espanha, que até mora no Brasil. Ele trouxe, talvez foi em 92, talvez esse curso. E eu falei, eu não vou trabalhar com isso. Eu nunca gostei do resultado que aquilo promovia. Chegava ao ponto, eu lembro, das pessoas perderem pelo de tamanho processo cicatricial. Por quê? Porque era agressivo demais. Gerava uma alopecia cicatricial. Demais. E aí, nesses casos, o pelo nem volta a nascer. Tanto que agora a onda é remover, né? Sim, então, aí tem um detalhe. Alguns profissionais que eu estava seguindo estavam famosas com isso. Estavam fazendo com gente... Porque é o seguinte, ó, é um trabalho caro. Sim. A micropigmentação. Eu estava acompanhando algumas profissionais, inclusive do Sul, gente bem famosa. E elas estavam vendendo muito a ideia da fio a fio. Depois, estavam vendendo a ideia dos cursos. Aí, opa, são degraus, né? E depois, estavam vendendo a ideia da remoção. Eu falei, gente, não chega a ser bizarro. É contraproducente, né? Muito. Uma hora ela faz, uma hora ela retira. Mas isso é brincar, eu desculpo o termo, gente, é polêmico, mas isso é brincar com o cliente. Você entendeu? Então, assim, que nem você diz, você fala muito, né, aborda muito, temos que colocar o cliente no centro. Cliente no centro. Fenomenal. Cliente no centro. Se o cliente não está no centro, o profissional, possivelmente, ele vai ter fases. Sim. Porque crescer nesse mercado é muito fácil. Se manter é difícil. Sim. Crescer de verdade é muito fácil. Mas
manter-se ativo, admirado com o cliente é Sim. um processo mais complexo. Você tinha comentado que durou pouco tempo, mas é um pouco tempo que fez muita gente, cara. Eu acho que fez muito. Sim, porque os congressos estavam lotados. Os congressos eram de 2.000, 2.500 pessoas, 1.500 pessoas no mínimo. E o mais louco, que no Brasil tem uma coisa pior, que eu acredito, que é o seguinte: a pessoa vai para um congresso, não é para ela entender uma tendência. Ela acha que um congresso é um curso. Sim. Então ela acha que assiste uma palestra e sai pronta para executar. E isso não é uma verdade. Um congresso é para te dar uma direção. E saber, olha, eu gosto mais dessa técnica, eu quero me especializar mais, mas é um lugar que você vai para discussão sobre ciência, sobre tecnologia, sobre tendências técnicas, mas não, uma palestra nunca é um curso. Você acredita que também existe uma falha na promoção do evento? Você acha que existe algumas pessoas que prometem muito? Eu acho que sim. Eu acho que tem eventos que prometem isso. Que gera expectativa. Sim. Conforme você aborda o próprio título da palestra, você está dizendo se essas pessoas estão aptas ou não a executar aquilo. Eu, como mentoro muita gente que palestra, eu sempre falo, você tem que entender que uma palestra é uma palestra. Não é um curso. Sim. Então ele não pode ter o viés de aula no palco. O que você entrega é uma metodologia, é o processo que você chegou para desenvolver essa metodologia e o resultado que a partir dessa metodologia aplicada você entrega. Esse é o schedule, né? Esse é o esquema de uma palestra, mas não é um curso. Porque quando o palestrante, que inclusive está acostumado à sala de aula, vai para o palco sem um preparo devido, ele faz isso, ele faz uma aula. O que dá a entender para quem assiste que ela está pronta para execução. Só que a gente está falando de uma habilidade técnica de alta precisão. Sim. Precisa ter muitas horas em pele sintética ainda para partir para o universo prático. Uau. E eu acredito, pelo menos. Com certeza. Não sou um conhecedor profundo, né, Sim. de micropigmentação, mas tenho alguma experiência, porque tenho alguns amigos muito bons nessa técnica. Mas eu acredito que não dá para fazer um curso de 12 horas e sair atendendo. Mas tem que ter a prática tem que iniciar de algum lugar. Sim. Né? E não precisa ser em cliente, né? Não precisa ser Pode cliente, ser pele tem sintética, você tem hoje muito Sim, material. tem muito demais. Quando os russos, fiz o curso com os russos, eles já trouxeram naquela época, em 2011, imagina. Então, assim, Agora tá mais fácil. Os chineses não perdoam. Não perdoam. Mas sabe o que eu acho que mulheres não perdoam? O profissional hoje que se vai para o mercado despreparado, ele vai entender que ele vai fazer algumas inimigas. Mulheres não perdoam um serviço mal feito. Sim. Ainda mais quando é algo irreversível, né? Sim. Mas mesmo até o cabelo, como corta demais, elas não perdoam. Então, fazem barulho. Não, eu sempre falo isso nas palestras. As mulheres não perdoam. Então, quem atende público feminino tem que ter uma responsabilidade muito maior no mercado. Por isso que quando você, de novo, o cliente no centro. Se o cliente está no centro, você já vai com mais cautela. Você já vai entender o que ele está pedindo. Você vai escutar com mais atenção. Você vai entender se você compreendeu de verdade o que ele solicitou. Porque tem isso, né? Uma coisa é o que o cliente disse, outra talvez seja o que você entendeu. Não é muito mais gostoso quando você coloca o cliente no centro? Total. Né? A vida fica mais fácil. Mas compromisso, poder de resultados, a satisfação, ver o sorriso nos olhos dele. Olha, eu tenho experiências tão lindas de atendimento. Eu maquiei muitos anos noiva, né? Que é uma experiência da vida da mulher muito importante, assim. Formandas e tudo mais, 15 anos. Peles, melasmas que eu tratei no passado, quadros de acne, ou mesmo na época da tricologia, enfim. E é muito bom deixar um cliente satisfeito. É muito ruim quando você não atende a expectativa do seu cliente. Isso também já me aconteceu. Mas nada que uma conversa não coloque a situação de forma clara. Profissionais como você, quando recebe uma crítica, é uma delícia isso para nós. Isso nos leva para outro caminho. Sim, com certeza. Eu já ouvi algo, por exemplo, de uma cliente que mandou uma mensagem para mim uma vez: o Henrique, o que aconteceu com você hoje? Eu falei: como assim? Uma tá mais redonda que a outra. Meu amigo, juro pra você, eu acho que eu fiquei. Eu tô até longe de traumatizar isso, foi anos, né? Mas até eu nunca mais esqueci. Olha isso. Mas eu, assim, aquilo a crítica me move de uma maneira. Mas é porque é o que você fala, eu nunca parei pra pensar, é porque o cliente tá no centro. É tão mais gostoso, cara. E quando tu tem essa consciência, a tua operação de executar tem mais objetivo. Porque se o cliente é pseudo-amigo, o profissional ele vai
atender 5 minutos. Uma coisa interessante quando a gente cria processos no atendimento, né? Se você disse para o seu cliente que você leva 30 minutos para executar, você nunca vai fazer nem em 27 nem em 32. Você vai executar em 30. E é tão interessante isso que tanto aqui nos Estados Unidos quanto na Europa, quando você olha a tabela de preço de um lugar, tem o preço e o tempo de E o execução. tempo, caramba. Por quê? Eu não tem isso não. Sim. Se eu olhar, É. todos os preços de serviço Tem têm tempo de execução. tempo de execução. Eu A não grande maioria. associei. A grande maioria. Aham. Vai ver a coluna do preço e o tempo da execução do serviço. Por quê? Porque o americano é movido ao time. Time aqui é money, né? Sim. Então, tempo aqui é dinheiro. Time's money. E aí ele precisa saber quanto tempo você vai executar. E se você executou em menor tempo, Tem algo errado aí. tem algo em mais tempo, também tem algo errado aí. Sim. Precisa de criar processo. O Óbvio que brasileiro... você justifique. É, Mas eu não sei se o americano, eu acho difícil que ele aceite a Sim. justificativa. Ele é pontual. Ele gosta de processo. Sim. Ele gosta de metodologia. Ele admira a metodologia. Ele tem isso. O europeu também. Sim. Porque eles são muito sistemáticos. Gosta da tua arte, porém. Sim. Ele O brasileiro não tem isso. O brasileiro tem uma coisa, se tem mais tempo na agenda, demora mais, tem menos tempo, demora menos. Mas tudo é o jeitinho. Né? E isso não funciona mais. É isso que é importante trazer. A cliente de hoje, brasileira, se você atua numa cidade grande, porque isso também depende do ambiente que você atua, mas clientes de grandes centros, cidades que têm trânsito, cidades que têm uma concorrência grande, ela também quer saber que ela vai ser atendida dentro do horário, sem atrasos, dentro do tempo previsto, nem com pressa, nem com lentidão. Ela quer saber exatamente. Então fica uma dica aí, tabela de preço com o tempo de execução. Preparei uma palestra que tem a ver com posicionamento. Sim. Só que quando eu vejo vários players importantes falando de posicionamento profissional do mercado de beleza, ele fala muito de rede social. E eu faço um processo inverso. Para mim, meu posicionamento está relacionado ao quanto isso é importante para o meu cliente. Não é para o meu Instagram. Não é por like que eu quero me posicionar. Não é por curtida que eu quero me posicionar. Então isso é uma personalidade sua também, não é? Eu acho que eu desenvolvi. É. Porque eu venho de um período que a rede social não era relevante. Né? O profissional que entra hoje, ele quer curtida, ele quer seguidor, e tá tudo bem ele querer, não vejo nenhum problema. O que acontece é que quando eu entendo o negócio e o que o negócio precisa de dinheiro, de lucratividade, o posicionamento ele tem uma relevância muito significativa. O like, o compartilhar, o curtir, não. Então eu conheço muitos profissionais com 1 milhão de seguidores que não estão com seus negócios bons, que não estão bombando nos seus negócios. Mas o Instagram conta outra história. Então, e aí o que eu trago? Eu sou muito mais prático, né? Eu sou muito do universo do prático e do verdadeiro, assim. Eu trago para a palestra muito de posicionamento dessa clientela fiel, uma janela de 15% na agenda aberta, tá tudo bem, mas a meta é 85%, é de 65% de clientes fiéis. Toda cliente nova, a cada 10, 6 precisam fidelizar. A cada 10, 6 precisam voltar. Quando você tem essa clareza no seu posicionamento, você trabalha com mais afinco. É justamente isso. Como eu trago para o universo mais prático, mais objetivo, ter um negócio absolutamente rentável, que vai me trazer posicionamento. Porque o negócio hoje que tenha recurso, ela permite trazer inovação, tendência, ela consegue comprar melhor, ela consegue melhorar a margem de lucro, ela consegue colocar mais valor no time. Então, posicionamento que eu trago não é o de foto bonita de estúdio para postar em rede social. Por quê? Porque eu não acredito nesse modelo de postagem. Sim. Eu não acredito que isso vai impactar. Porque também, tem mais uma vez, o negócio não é sobre você. Sim. O negócio é sobre o seu cliente. Maravilhoso, que assunto delicioso. Isso, né? Faz demais. Às vezes eu tenho minhas dúvidas, eu fico assim, será que é isso, Alexandre? Mas aí quando eu olho os meus cases de sucesso das mentorias, eu falei, não tem. Bom, eis-me aqui para endossar tudo que você falou. Não, isso é muito bom, isso é verdadeiro. Nós somos da mesma escola, escola da vida, a escola do Ratos do Baile. Isso, Isso mesmo. Minha mesa, para o nosso podcast, ser seu palco. Toda vez que você voltar para os Estados Unidos, nossa, eu vou ficar antenado
Sim, com você. Agora você ganhou um seguidor fiel. Que bom, E eu obrigado. muito obrigado por essa honra. Imagina, eu não tenho palavras para te agradecer. Você sabe que a gente vem assim do Brasil e, e acho que como tu também veio de lá, a gente quando é convidado para fazer uma coisa aqui, né? Eu acho que isso traz assim eu estou emocionado, sai uma realização assim, dizendo, cara, tu tá no caminho, é isso, né? E minha gratidão enorme, assim, para mim foi uma honra estar aqui, um prazer, assim. É como se tem uma questão aqui de reconhecimento, assim. Sabe, olha, tá valendo o teu esforço. Esse é o caminho. E saber de tudo que nós conversamos hoje, do quanto tu reconhece isso, né? Minha gratidão enorme. Que isso, muito obrigado. Obrigado mesmo. Que prazer, que honra, viu? O prazer foi meu. Meu Deus, mestre. Obrigado, querido. Obrigado. Estarei com você lá amanhã. Ótimo, feliz, muito feliz. Todas as informações de Alexandre de Simas vai estar na descrição desse vídeo. Tá? Vou colocar as informações nas redes sociais dele, desse mestre do ramo da beleza. Se você quer nos acompanhar e ficar antenado com profissionais nesse gabarito, segue a gente aí. Tá bom? Um forte abraço para vocês e até a próxima.